Amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero aqui externar a minha alegria de hoje poder aqui concluir mais uma lição bíblica de escola dominical. Hoje nós vamos estudar a última lição do último trimestre de 2016, ou seja, vamos estudar a última lição do ano de 2016, a lição maravilhosa que tem tudo a ver com o final do ano. A lição de hoje, para vocês terem uma ideia, veio com o seguinte tema: uma mensagem de esperança. Ora, existe coisa melhor do que terminar o ano com uma mensagem de esperança? Ou até mesmo começar o ano com uma mensagem de esperança? Não existe nada melhor do que isso. E graças a Deus, nós vamos hoje trabalhar esta temática, uma mensagem de esperança. Vale aqui lembrar que nós passamos praticamente 3 meses consecutivos estudando temas importantíssimos da escatologia bíblica. Nós vimos, desde as primeiras lições, quando fizemos um apanhado histórico da escatologia bíblica durante a história da igreja, que houve por um grande período, por anos, por dezenas de anos, por séculos, a escatologia ela teve um lugar periférico nas especulações, na preocupação dos grandes teólogos da igreja. E em alguns momentos ela praticamente foi inexistente. Mas com o ressurgimento da visão pré-milenista e em especial a visão pré-tribulacionista, do dispensacionalismo, a escatologia ela teve um reavivamento. E hoje a escatologia bíblica, podemos dizer, é uma das matérias mais importantes da teologia sistemática. Passamos esses 3 meses estudando assuntos importantíssimos da escatologia pessoal, da escatologia profética, escatológica, que aponta para o futuro. E hoje nós vamos concluir as nossas reflexões trazendo aqui uma mensagem de esperança. O texto bíblico do texto áureo da nossa lição está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Veja que texto maravilhoso. A lição também ela possui 3 objetivos. O primeiro, explicar a relação entre igreja e história. Qual é a relação entre igreja e história? Segundo, mostrar a esperança da igreja. Qual a esperança da igreja? Em que consiste a esperança da igreja? No que está fundamentada a esperança da igreja. Conscientizar, o terceiro objetivo da lição, conscientizar sobre a grande expectativa cristã. Então essa lição de hoje, ela, de uma forma ou de outra, vai nos levar para mais perto dos verdadeiros fundamentos da nossa fé. O primeiro ponto da nossa lição vem trazendo para nós o seguinte tema: a igreja e a história. História é uma matéria que muitos amam e muitos acham trivial. Muitos acham que não há para que se preocupar com a história. Eu já visto que a história é uma matéria, uma disciplina que está muito apegada àquelas coisas que não existem mais e que não influenciam mais a nossa realidade. Já visto que a história ela é uma tentativa de volta ao passado. Ou seja, o passado não existe mais. Mas o que temos são, digamos, os registros do passado, registros biográficos, registros materiais, arqueológicos, documentais, até registros na nossa memória do passado. Se o passado for um passado recente, mas se for um passado longínquo, nós temos apenas alguns registros advindos da escatologia, da arqueologia ou de outras disciplinas que estudam ou estão relacionadas com a história antiga. E algumas pessoas acham que a história é uma matéria assim sem muito valor, porque o passado é aquilo que não existe mais.
O que nos interessa é o presente, porque nós estamos existindo, na verdade, no presente. Estamos aqui agora e o que importa são as nossas decisões agora, e que vão refletir no futuro. Nós podemos sim atuar de forma tal que o futuro seja influenciado causalmente pelas decisões que nós tomamos no nosso presente. Mas em relação ao passado, isso já fica mais difícil porque não podemos voltar ao passado e alterar o passado. O passado, ele, além de ser inalterável, ele é causalmente fechado. Ou seja, não há nada que eu possa fazer no presente que atue sobre o passado, né, de uma forma retrocausal, usando aqui uma linguagem filosófica. Já em relação ao futuro, nós podemos sim atuar causalmente, de forma que influenciemos o futuro. E muitas pessoas, por causa dessas razões que aqui eu apresentei, acham que a história não é uma disciplina, uma matéria, uma preocupação prioritária ou fundamental. Mas nós sabemos que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela teve uma história, né? uma história, um desenvolvimento. A relação entre a história da igreja e a doutrina da igreja, quer queira, quer não queira, é uma história que é uma questão que está entrelaçada uma coisa com a outra. A história da igreja e a história da própria formação da doutrina da igreja. É bem verdade que determinar se uma doutrina é verdadeira ou falsa não depende do simples revisionismo histórico ou o apanhado histórico. Não, isso não é relevante ou interessante para se dizer se uma doutrina bíblica é verdadeira ou falsa. Até porque não é a história que determina quais são as doutrinas verdadeiras do cristianismo, mas as doutrinas verdadeiras, elas devem ter como base a revelação especial de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas devemos entender essa dinâmica entre igreja e história, porque Deus, ele nos deu história. E a lição, ela começa dizendo aqui o seguinte, o comentarista: diante de tantas portas que se fecham, quando uma porta se abre, podemos perceber a manifestação da graça divina. A escatologia bíblica é uma porta aberta por Deus. Ela apresenta uma saída deste mundo tão repleto de maldade e de injustiça por causa do pecado, e uma entrada para o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio livro do Apocalipse nos estimula a fazer do dia do Senhor o dia da sua vitória. Enquanto João celebrava o dia do Senhor na ilha de Patmos, aparece a figura central do Cordeiro imolado, diante de quem todo o universo se prostra para render-lhe adoração e tributo. Depois ele revela a João o que deve acontecer depois dessas coisas. A igreja coube a importante responsabilidade de anunciar os propósitos do Senhor ao longo da história da humanidade depois de Cristo. Por isso não podemos nos furtar ao dever de anunciar o Evangelho de salvação e proclamar a verdadeira esperança que o Evangelho nos dá para vivermos eternamente com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Vejam, esse comentário que eu acabei de ler traz muitas coisas aqui interessantes. A primeira coisa que eu quero aqui atentar é o seguinte. No início ele diz que quando uma porta se abre, podemos perceber a manifestação da graça divina. Eu diria mais. Eu diria que muitas vezes nós podemos ver a manifestação da graça divina, inclusive naquelas portas que humanamente parece que estão fechadas. E isso nós podemos demonstrar, inclusive, no fato citado aqui, no texto que nós lemos, quando diz que, enquanto João celebrava o dia do Senhor na ilha de Patmos, aparece a figura central do Cordeiro imolado, diante de quem todo o universo se prostra para render-lhe adoração e tributo. Ora, João, conforme nos relata a história, ele foi praticamente o único dos apóstolos que não sofreu uma morte cruenta. Ele não chegou a ser morto, martirizado, né? Ele morreu como a testemunha de Cristo, mas morreu na sua velhice, morreu de velhice.
não, apesar de terem tentado matar a João, conforme a história também nos conta, inclusive lançando o apóstolo em um tacho de óleo de azeite quente para matá-lo, Deus livrou da morte naquela ocasião e em outras, mas João ele morreu na sua velhice. Quando João ele teve a visão do cordeiro imolado, né, conforme a lição diz aqui, o cordeiro imolado, diante de quem todo o universo se prostra, João estava na ilha de Patmos preso. E ele diz que estava lá por causa do testemunho do Senhor, por causa da sua fé. Ele estava ali sofrendo, padecendo, sofrendo perseguição, porque ele era um cristão fiel a Deus, um discípulo, um apóstolo de Cristo. Então foi justamente no meio dessa situação humanamente desfavorável que João ele teve o seu momento mais profundo de comunhão, de encontro e de revelação com Deus. Ora, isso me ensina que muitas vezes as portas que, humanamente falando, estão fechadas, como no caso do apóstolo João, ele estava preso, estava sofrendo ali naquela ilha rochosa que fica às margens do mar Egeu, estava ali sofrendo. Deus ele aproveitou aquela ocasião para manifestar a João a sua revelação. Então, na nossa vida não é diferente. Quando as coisas estão difíceis, as coisas estão contrárias, as coisas estão para os nossos olhos desfavoráveis, Deus ele então resolve manifestar para nós a sua revelação, a sua vontade, encher o nosso coração de alegria, porque é justamente em meio às provações e às dificuldades que nós conhecemos melhor o Deus que nós servimos. Outra coisa importante que eu notei aqui é o seguinte, ele diz que a escatologia bíblica é uma porta aberta por Deus. Ela representa uma saída deste mundo tão repleto de maldade e injustiça por causa do pecado e uma entrada para o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justamente por isso que o texto da nossa lição diz que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esse texto aqui está no fim praticamente no fim do livro do Apocalipse, não é por um acaso. Porque veja que coisa interessante. João está falando daqueles que terão o direito à entrada na cidade pelas portas. Estes que terão esse direito serão chamados bem-aventurados, porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, foram redimidos, foram salvos, foram transformados segundo a imagem de Cristo, porque passaram pelo novo nascimento. Ora, isso só é verdade porque a possibilidade de salvação é aberta para todos. Deus abriu a possibilidade de salvação. E a possibilidade de salvação, ela nos traz, desde já, a alegria do novo nascimento, a alegria de ter a comunhão com Deus, mas aponta também para esta realidade futura. Por isso que ele fala desta porta que a escatologia abre para nós, nos mostrando que apesar de todas as dificuldades que nós vemos a enfrentar aqui no mundo, inclusive por causa da nossa fé, a Bíblia nos revela que tudo terá uma conclusão. A cosmovisão cristã, ela é maravilhosa, porque ela nos dá uma explicação acerca da nossa criação, da nossa origem, da onde nós viemos. Ela nos explica o porquê das coisas terem sido marcadas por alguma coisa errada pelo pecado, né? O problema do pecado, alguma coisa deu errado no percurso, né? Também nos mostra a solução para o problema do pecado, que é justamente a redenção em Cristo Jesus, ou seja, nos revela a nossa origem, nos mostra aquilo que deu errado, não é? A origem do mal, do pecado, aponta para a solução em Cristo Jesus e aponta-nos a consumação de todas as coisas, que é justamente a comunhão com Deus, viver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma porta que o comentarista chama aqui a porta bíblica da escatologia, que ela nos revela esta realidade eterna.
Ele também fala aqui que enquanto João celebrava o dia do Senhor na ilha de Patmos, aparece a figura central do Cordeiro Imolado, que já falamos. Ele diz: depois ele revela a João o que deve acontecer depois dessas coisas. A igreja coube a importante responsabilidade de anunciar os propósitos do Senhor ao longo da história da humanidade depois de Cristo. Por isso não podemos nos furtar ao dever de anunciar o Evangelho de salvação e proclamar a verdadeira esperança que o Evangelho nos dá para vivermos eternamente com o nosso Senhor. A grande missão da igreja, historicamente falando, é, além de aguardar o desfecho da história, a manifestação do nosso Salvador e novos céus e nova terra, aguardarmos o cumprimento de todas essas coisas, anunciando, pregando, testificando de todas essas coisas. Então, a história da humanidade, podemos dizer, está sob o conselho de Deus. Deus, ele é o guia da história. Deus, pela sua providência, ele guia todas as coisas para um desfecho que culminará com a exaltação e a glorificação do seu nome. Deus, ele tem um poder sobre a história. Deus, ele não é apenas um espectador da história. Ele não é apenas alguém que está sentado no trono assistindo um filme que ele sabe o desfecho, mas que não pode ou não teve nenhum preparo anterior, providencial de como esse filme deveria acontecer, ou muito menos não pode intervir na história. Muito pelo contrário. Deus, ele atuou na criação, atua na conservação, atua pela sua providência e quando acha por bem, ele atua através das suas intervenções soberanas e sobrenaturais. A lição ainda diz aqui que o livro de Apocalipse reafirma essa mensagem evangélica antiga, mas poderosa e gloriosa. Deus, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, dirige a história humana. Então, por que para nós que somos cristãos a história é algo importante, né? Por que ela é algo tão importante? Porque a história não é apenas uma sucessão de fatos que acontecem por razões materiais ou históricas, seja lá quais sejam as causas que movem esses fatos históricos, mas a história é, antes de mais nada, guiada pelo próprio Deus. Deus, ele tem um controle da história em suas mãos e será glorificado no fim de todas as coisas. O segundo ponto da lição fala da grande cidade que caiu, a grande cidade que caiu. E aqui eu quero ler o comentário da lição, que é muito importante. Ele diz aqui o seguinte: na atual dispensação que nós estamos vivendo, em maior grau ou menor, todas as nações já beberam o vinho da prostituição de Babilônia, conforme em Apocalipse capítulo 18, versículo 3, que simboliza, né, a depravação das nações, a rebelião contra Deus. Essa civilização contrária aos propósitos de Deus corrompe toda a terra e seduz homens e mulheres para seguirem a besta e abandonarem o Cordeiro de Deus. Mas a sentença de Deus sobre a cidade é definitiva e retribui a Babilônia do dobro do mal que ela cometeu, conforme está escrito em Apocalipse 18 e o versículo 6. Terminará o esbanjamento. Aqueles que dominam a economia, os bens, as almas das pessoas, lamentarão a queda e a destruição dessa cidade. Deus fará justiça e condenará para sempre esse sistema perverso, representado pela grande prostituta. Ora, que cidade é essa que aqui o comentarista está falando, né? Que a grande prostituta de Apocalipse 18 representa? Ora, de uma forma mais ampliada, esta grande prostituta, ela representa todos os sistemas humanos que estão em rebelião contra Deus. Nações, sistemas econômicos, filosofias, ideologias, que estão diametralmente opostas à vontade e ao propósito do reino de Deus. Mas este grande conflito culminará com a perda total por parte do adversário do nosso Salvador. Essa é a nossa bendita esperança, que Cristo triunfará no fim. Isso deve ficar muito claro. O terceiro ponto da lição fala sobre proclamar a esperança. Nós não podemos deixar esta lição
terminar sem chamar a atenção dos nossos alunos para a nossa responsabilidade como pregoeiros da esperança, pregoeiros dos fatos futuros. Diz aqui o seguinte: ao lermos a respeito dos eventos escatológicos, e principalmente do Apocalipse, somos convidados a não somente assistir aos desdobramentos históricos da sua narrativa, mas antes adorar e amar ainda mais o Senhor. O Senhor colocou nas mãos da igreja uma proposta para a humanidade, que consiste em proclamar a vitória do Cordeiro que é celebrada e anunciada no dia do Senhor. Ora, a escatologia bíblica é, além de tudo, o que o comentarista quer dizer aqui, a história da vitória do Cordeiro de Deus sobre o sistema rebelde e pecaminoso que impera neste mundo, sob a influência de Satanás. Ou seja, a escatologia é uma matéria que fala da vitória de Deus. Por isso que deve nos alegrar e por isso que deve nos compelir a pregar e a anunciar que, apesar do mal, por um momento e aparentemente, estar cantando vitória, mas nós sabemos e temos a convicção que isso é apenas por um momento e pela permissão de Deus, porque brevemente Deus ele irá aniquilar o mal de uma vez por todas e para sempre. A nossa esperança é esta. Quarto ponto da lição fala a grande expectativa cristã. Ele diz: novos céus e nova terra. Essa é a nossa grande expectativa. O anelo mais profundo do povo de Deus, o clamor dos fragilizados e de quem sofre injustiça. É a esperança que nos sustenta apesar de todas as circunstâncias contrárias. Ele diz aqui o seguinte, em um tópico aqui da nossa lição: o Senhor trará não mais um projeto da humanidade, marcado pelo orgulho de construir um mundo sem ele, mas a nova Jerusalém, ou seja, um projeto elaborado e levado a cabo pelas mãos do próprio Deus. É interessante que isso fica muito claro quando nós lemos em Apocalipse, né? Lemos aqui em Apocalipse, vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 20. Veja o que diz aqui. Capítulo de número 21 e o versículo 5. Veja o que diz aqui. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É interessante que Deus ele revela aqui a João. João ele ouve, Deus fala com ele, como se já estivesse cumprido. E nós sabemos que isso acontecerá ainda, se cumprirá futuramente. Mas Deus fala o seguinte: está cumprido. Por que está cumprido? Porque a promessa de Deus é tão certa, que é como se ela já tivesse sido realizada. Porque a palavra de Deus ela é fiel. É isso que a Bíblia quer mostrar. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus no princípio, Deus no fim, Deus o Alfa, Deus o Ômega, Deus no Gênesis, Deus no Apocalipse. Ou seja, assim como Deus ele está atuando de forma central na criação, Deus ele também está atuando de forma central, preponderante, fundamental, importantíssima na consumação de todas as coisas. Por isso que a escatologia ela aponta, como eu já disse, em última instância, para a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Ele diz o seguinte: quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. E ele diz: quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, essa parte é dolorosa, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quando chega no versículo 9 diz:
E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo. Comigo quem? Comigo com João, né? Falou com João. A visão estava continuando, dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é essa esposa? Essa esposa, como ele diz aqui, é a grande cidade que ele chama Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu e que tinha, segundo a Bíblia diz aqui, a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à pedra preciosíssima, que João não sabia nem dizer qual pedra era, como a pedra de jaspe, que ele fala aqui como uma aproximação, como um cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas. Ele sai aqui descrevendo a cidade. E uma das coisas mais importantes é que diz aqui no versículo 23, que a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. No versículo 22 está escrito que nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Veja que coisa tremenda. Ou seja, a cidade, a nova cidade, ela é marcada com a presença de Deus. E ela também é marcada pela ausência do mal e do sofrimento, né? A ausência total do mal e do sofrimento. Por isso que nós devemos manter uma grande expectativa com relação a esta cidade, que, conforme o apóstolo Paulo disse, ela não foi edificada por mãos humanas. Tem um texto aqui muito importante que Paulo fala, né? Aqui em Coríntios, onde ele diz justamente isso, falando acerca da nossa esperança. Quando ele diz aqui no capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios, versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos o quê? Mãos humanas, não feita por mãos humanas. Ele diz eterna nos céus. Ora, se não foi feita por mãos humanas, mas ela é eterna e está nos céus, quem a criou? Quem a edificou? Ora, o próprio Deus. O próprio Deus, porque diz a Bíblia, nós podemos também ler outro texto importante aqui em Hebreus, quando fala da fé de Abraão. Veja o que diz aqui. Veja o que diz. Capítulo 11, versículo 8 em diante, diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E no versículo 10, então, temos aqui a motivação, a razão pela qual Abraão peregrinou aqui na terra e habitou em tendas com seus filhos. Diz-nos a Bíblia: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ora, se você fazer uma pesquisa via Google agora sobre as mais belas cidades do mundo, você vai ver que todas elas foram edificadas por homens. E existem muitas cidades belas e maravilhosas no mundo. Todas elas têm a assinatura de algum ou alguns engenheiros e arquitetos, projetistas, enfim, de profissionais que trabalham nesta área. E às vezes nós ficamos assim estupefatos com o fato de que existem cidades lindas, maravilhosas, que nós sonhamos de um dia poder pelo menos estar. Se o homem que é mortal, limitado, pecador, falho, consegue fazer coisas tão maravilhosas como as que nós podemos ver aqui na Terra, o que dizer então da cidade que Deus tem preparado para nós? É uma coisa maravilhosa, é uma coisa grande. Por isso que nós temos que manter a nossa expectativa viva. Mas, irmão Leandro, eu não vejo ela, eu nunca a vi, eu nunca participei de nenhuma festa nessa cidade. Ainda não. Mas se você continuar com a sua fé viva em Cristo e perseverar nela, um dia isso se cumprirá e nós estaremos com Cristo nesse contexto glorioso. Então que Deus possa abençoar você, que é professor. Nós agradecemos a Deus tremendamente por termos passado
esses períodos, essas semanas, né, exatamente 3 meses estudando a escatologia bíblica, eu acredito que você que é professor e aluno também, que nos assiste, nos acompanha, se dedicou, leu, pesquisou, meditou, orou, você conseguiu extrair para você conteúdos valiosíssimos da palavra de Deus. Então que Deus abençoe, que Deus continue lhe ajudando em Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre, e esta é a nossa oração. Vamos continuar orando, porque se Cristo não voltar, vamos continuar estudando lições bíblicas da escola dominical. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.